A paz do Senhor Jesus, estou aqui para mais uma palavra do Senhor ao seu coração. No segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 27, diz assim, versículo 26, agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Gease para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. É uma palavra ao nosso coração e podemos aprender com essa mulher, essa sunamita, que ela é uma mulher que fez um quarto para o profeta, para o homem de Deus, e todo dia esse profeta passava e ela um dia disse para o seu marido, vejo que esse homem que passa aqui, vejo esse que passa aqui é um santo homem de Deus. E aí decidiram fazer um quarto junto ao muro e colocaram uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. E toda vez que o profeta ia naquela cidade, e o nome da cidade era Sunem, e ali essa mulher era rica, e toda vez que ele ia ali, ele pousava nesse quarto que já estava feito para ele. A mulher fez isso para o homem de Deus e não cobrou nada. Não pediu nada em troca, não pediu um milagre, não pediu nada. E o homem de Deus perguntou ao seu servo, o seu ajudante, o seu auxiliar, o que hei de fazer por esta mulher? E o servo do homem de Deus, do profeta Eliseu, sugeriu um filho para ela, já que ela não tinha nenhum filho. Ela tinha tudo no sentido material, pois era uma mulher rica, uma mulher destacada na cidade de Sunem. Tinha bens, tinha propriedade, mas lhe faltava um filho. Um filho sempre alegra a mulher, né? A mulher quando tem um filho, naqueles dias era bem-aventurada, né? Na cultura judaica, na cultura dos hebreus, uma mulher estéril não era bem vista naquela cultura. E ela era uma mulher que tinha propriedades, tinha riqueza, pois o texto traz, havia uma mulher rica em Sunem, mas ela era uma mulher que observou que aquele homem que passava por eles, tanto por ela quanto pelo seu marido, era um santo homem de Deus. E por isso, por essa bondade que ela fez com o profeta, Deus abriu a sua madre, né? Ela era estéril, então ela deu filho, diz a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que o menino cresceu e então
certo dia ele foi ter com seu pai, no trabalho, e ele disse: ai, minha cabeça. E daí a palavra do Senhor nos diz que a sua mãe esteve com ele sobre o colo até o meio-dia. Meio-dia ele expirou ou morreu. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar uma valiosa lição desta mulher, que mesmo diante dessa angústia, pois era o seu filho único, ela não perdeu a fé. Ela foi direto ao profeta. E então ela sabia que ali Deus ia gerar um milagre de ressuscitar o seu filho, pois o texto não diz que ela pediu o filho. O filho foi uma sugestão do servo do profeta Eliseu, porém, mesmo que foi algo que ela não pediu, mesmo assim ela não perdeu a fé. Ela foi agora que, já que o Senhor me deu, pois agora eu vou correr atrás do milagre. Eu vou até o profeta. E aí então, quando ela foi ao Monte Carmelo, onde Eliseu estava, a Bíblia vai nos dizer que foi avistado ela, e Eliseu mandou que o seu servo fosse ter com ela. E aí o servo perguntou: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Nesta cultura, quando alguém se aproximava de um profeta, era porque algo tinha acontecido. E recorria somente Deus poderia resolver situações por meio dos profetas. Ninguém se aproximava de um profeta por simplesmente aproximar para jogar a conversa fora. Tanto o profeta quanto as pessoas, o profeta só ia na casa de alguém se fosse executar alguma ordem divina, seja ela uma direção ou seja um juízo de Deus. Como nós vemos o caso de Samuel quando foi na casa de Jessé. Diz a palavra do Senhor que Jessé perguntou se a vinda dele ali naquele local era de paz, pois Deus ordenava ao profeta para sair do seu recinto, do seu lugar, onde ele ficava. Somente Deus ordenava para executar uma ordem, seja ela um juízo divino ou uma orientação. Isto nós vemos ao longo das atuações dos profetas na Bíblia Sagrada, entre reis e reinos e pessoas individuais. O profeta ia lá, ou a pessoa vinha ao profeta para pedir uma direção, para uma consulta e uma resposta, uma direção vindo de Deus. Por isso que foi lá, né, a mulher foi até ali o profeta Eliseu, e quando ela falou que ia até o profeta, falou para o seu marido falou: não é lua nova e nem sábado, né? Era comum naquela época eles realizarem sacrifício, uma espécie de adoração ao Senhor, adorava o Senhor nessas datas específicas, lua nova e também nos sábados, como
ensina a lei, né, a lei de Moisés, sobre que o povo naquela época, aos sábados, eles adoravam a Deus. E por isso que o seu marido interrogou, né, indagou ela. Por que vai ao profeta, se não é nem lua nova e nem sábado? E ela simplesmente disse para o seu marido: vai tudo bem, vai bem, tá tudo bem, não precisa se preocupar. Mas no coração dela, ela sabia que o seu único filho estava morto. Mas ela sabia que tinha alguém que poderia ser instrumento de Deus, ser vaso de Deus, ser instrumento de Deus para que aquela situação revertesse. Quando o servo de Eliseu fez as perguntas para ela, e ela simplesmente respondeu, vai bem, e seguiu. Passou pelo servo e chegou até o profeta. Quando ela se curvou diante do profeta, aqui a palavra pegou aos pés, se curvar, né? Pegar os pés ou beijar os pés é uma saudação, uma reverência que se costumava fazer em Israel aos profetas e aos reis. E então o servo Geazi tentou intervir. E o profeta disse, deixa, porque a alma dela está amargurada, está triste e amargurada, e Deus tinha ocultado, não tinha revelado ao profeta. Pois esta adoração, essa reverência, melhor dizendo, só se fazia em casos específicos, né? Essa reverência aos profetas. E aí então ela falou, né, sobre que não tinha pedido um filho, porém esse filho já tinha falecido. Então, meus amados, o que nós podemos aprender? Que mesmo diante das situações, dos problemas diversos, devemos manter o nosso foco na fé em Deus. Diante das lutas, da amargura, das situações que muitas vezes nos surpreende, nós devemos nunca perder a nossa fé diante de Deus. E sabermos a que recorrer, a quem a recorrer. E muitas das vezes é algo que eu aprendo aqui nesta lição, é que às vezes acontecem situações que nós não estamos esperando e não estamos preparados para lidar com ela, e a gente acaba contando para qualquer pessoa. E acontece que, por nós contarmos a qualquer pessoa, muitas vezes surge dúvida. Aconteceu isso porque foi falta de fé. Aconteceu isso porque está em rebeldia, está em pecado com Deus, ou fez isso, ou fez aquilo. A Bíblia diz que Deus ocultou do profeta Eliseu. O profeta Eliseu tinha o costume de revelar, pois a Bíblia vai contar que quando se projetavam para destruir as tropas de Israel, a Bíblia diz que quando o rei inimigo de Israel fazia os planos no pensamento dele, lá na câmara dele, no quarto dele, ou até falava muitas vezes com os soldados dele, com o homem de confiança da nação inimiga, Deus revelava o profeta, e o profeta dizia ao rei de Israel, guarda de passar em tal lugar, porque os sírios estão ali
escondido em tal lugar. Então, eles não iam. Chegou a certo momento que o rei daquela nação inimiga disse: tem um de nós, um de vocês aqui, soldados, que está levando os nossos planos de ataque a Israel, está levando esses planos para eles lá. Porque tudo nós estamos projetando, ou tudo que eu estou aqui pensando, não está dando certo. Então, tem um de vocês aqui, que são meus servos, meus súditos, estão aqui traindo-me. E alguém disse: não, lá tem um homem, um profeta de Deus, que sabe de todas as coisas. Até o que o rei pensa, Deus revela a esse profeta e ele leva, né? Revela às pessoas. Então, e isso Deus ocultou do profeta Eliseu. E aí, muitas das vezes, nós contamos nossos problemas, nossas situações para qualquer pessoa. E aí acaba, em vez de o problema ser solucionado, às vezes a gente até acaba se desanimando, até mesmo de Deus. Acha que Deus não resolve, ou que Deus esqueceu da gente. Mas a situação é que nós saímos contando nossos problemas, as nossas lutas para todo mundo. E às vezes, para quem a gente contou, Deus não revelou anteriormente. E aí então a gente acaba fazendo as coisas que não é para ser feito e fala o que não é para ser falado. Precisamos falar dos nossos problemas, se queremos compartilhar com pessoas, mas pessoas que são de Deus. A Bíblia diz que essa mulher falou para o seu marido: vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. E por meio dele, como vaso de instrumento, ela teve um filho. E por meio desse mesmo instrumento, desse profeta, ele foi à sua casa, foi lá no menino, pediu para todo mundo retirar e deitou sobre o menino, até que o menino voltou à vida. Então nós precisamos levar os nossos problemas para quem realmente resolve. Às vezes nós levamos os nossos problemas para quem não resolve, pelo contrário, faz com que essa situação se agrava mais. Como foi o caso, né, do servo de Eliseu. Então, nós precisamos aprender esta lição. Que mesmo nós recebemos algo de Deus, nós não estamos isentos de sofrer por aquilo que recebemos de Deus, sofrer perda por aquilo que Deus nos deu. Esta mulher não tinha filho, pois ela, quando o profeta diz que ao tempo determinado, no tempo da vida, a mulher ia ter um filho. Ela diz: não brinca para mim, não brinca comigo, não minta para mim, melhor dizendo, pois o marido dela ela disse que o marido dela já era avançado de idade, já não tinha mais a função de coabitação com ela, pois já era avançado de idade. Mas o filho veio, foi gerado. E mesmo sendo dado por Deus, por ela ter bondade com o santo homem de Deus, este mesmo foi tirado. Mas mesmo assim ela não se abalou. Às vezes a gente se desespera. Às vezes a gente entra até em depressão.
Às vezes a gente faz coisas boas e mesmo assim acontecem coisas ruins com a gente. Mas nós temos que aprender a recorrer a quem resolve o nosso problema. Podemos ir hoje diretamente a Deus, orar a Deus, buscar a Deus, até que o nosso milagre seja solucionado, até que o nosso milagre venha, até que a situação seja solucionada, até que o milagre aconteça. Ou às vezes nós podemos ir a homens de Deus, homens que têm uma comunhão profunda com Deus, que têm um relacionamento com Deus, e também são homens que, mesmo tendo um relacionamento com Deus profundo, também têm os defeitos, pois nós temos uma natureza adâmica, temos as nossas falhas. Estamos sujeitos ao erro, como disse o apóstolo Tiago. Eli era um homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, aos mesmos erros, as mesmas falhas que nós temos. Mas orou, o céu se cerrou por 3 anos e meio, não havia chuva. Depois orou outra vez e veio a chuva. E é isso que nós devemos aprender. Mesmo diante da dificuldade, eu tenho dificuldade, você tem dificuldade, todos nós temos dificuldade. Mas nós precisamos se voltar para Deus. Mesmo que ganhamos uma bênção, um milagre de Deus, mas ainda que nós percamos aquilo que Deus nos deu, nós devemos recorrer a Ele, pedir a Ele, que Ele vai restaurar. Se nós nos arrependermos, se nós nos humilharmos diante do Senhor, Deus mudará a nossa situação. Não se desespere. Deus tem um milagre para você. Que Deus te abençoe e te guarde para todo sempre. Amém.